Olá, ouvintes do Corajosamente. Estou eu aqui, Bruno De Mauro, com a maravilhosa Cíntia Cruz, maravilhosa. Já começamos assim, né? Apresentando um ao outro, que é para não perder tempo. E não é só sobre perder tempo, é sobre a gostosura que já se começa essas relações, onde a gente chega e já apresenta. Ah, esse aqui é fulano, fulano é maravilhosa, então é isso. Goste de fulana e alimente-a. E dê um livro para ela E- também. Esse aqui é Bruno, meu amigo que amo. Traga um bom café e fale de boas músicas que ele vai ser feliz. Exato. E Cíntia Cruz, este episódio maravilhoso, ele começa relacionado a isso, que é a importância da gente ter a nossa própria voz. Como é importante a gente pôr pra fora o que fica preso nesse coraçãozinho, nessa garganta, nesse corpo. Como é pra fora que a gente, como é importante que a gente dê a nossa própria opinião, que a gente diga o que a gente sente que tem que dizer, mesmo quando fica com medo de levantar a mão ali, e fala, meu Deus, agora eu vou falar, e o coração palpita e fica rápido, mas tem que dizer mesmo assim. E vamos falar sobre a importância de termos a nossa própria voz. O que você tem a falar sobre isso, Cíntia Cruz? Qual é a sua voz sobre isso? Olha, não é um. Bom, primeiro, olá, meu povo, tudo bem com vocês? Não é. Ter a própria voz tem a ver com autenticidade, com autoconhecimento, se conhecer, enfim, ter clareza de quem você é e não ter medo de mostrar isso para o mundo. Ou seja, uma coisa super fácil de fazer, é muito simples. Ainda mais a gente que cresce num ambiente extremamente saudável, sem crítica, sem olhar negativo de ninguém. Então, é um movimento tranquilo. Não sei nem por que que a gente está fazendo um episódio sobre isso, porque quem que tem dificuldade, não é mesmo? De mostrar a própria voz, de mostrar quem é, de pôr sua voz no mundo. Então, ironias à parte, eu tenho. Eu vou falar um pouco por que que esse tema tem tá me pegando, e aí você pode também trazer teu olhar, né? Que eu acho que é super válido. É, eu tô numa crise em relação às minhas redes sociais agora, né? Porque produzir conteúdo dá muito trabalho, assim. Dá trabalho, o resultado é lento, exige demais. E tem uma coisa de ter a sua voz, de ter o seu tom na produção do conteúdo, enfim. E eu acho que eu tenho sentido, de uns tempos para cá, que eu tenho perdido um pouco a minha voz, porque o algoritmo, a rede, ela te força falar de certa maneira, falar de certos temas. Às vezes não é um tema que eu quero falar, mas é um tema que está em alta, e aí você precisa pegar o hype daquilo para o seu conteúdo continuar crescendo. Então, eu tô nessa crise, assim, porque eu acho que é tão difícil a gente conseguir sustentar essa nossa voz no mundo, e a rede social é uma parte disso. Então, é, eu acho que eu tenho pensado em me afastar um pouco, repensar isso, achar um tom melhor para voltar com uma coisa que eu sinto mais colada assim comigo. Então eu acho que é um tema que me pega porque eu sinto que a produção de conteúdo na rede social tem me afastado um pouco da minha voz. A produção de conteúdo para rede social, ela é muito injusta, né? Porque no É passado ela cruel. existia, mas hoje ela não existe mais. Porque hoje ou você já tem uma rede antiga de pessoas que já te seguem, ou você vai precisar fazer um trabalho muito intenso, com muito conteúdo, com tentando muitas coisas, e provavelmente não vai dar certo, porque é muita gente. Ou você vai investir uma grana pesada em distribuir esse conteúdo para um monte de gente, e aí as pessoas vão te conhecer. Que é o que a rede social quer no final, né? Que é dinheiro. A rede social funciona assim, né? Mas sabe que eu sinto isso também, e sinto uma coisa no nosso podcast, né? Porque a gente, acho que talvez teve um tema só que a gente falou que estava no momento, mas são 140 temas. Esse aqui é o episódio 140. Ai, Excluindo que esse um, legal! 140, exato, redondinho, quase 150 ali. São quase 5 anos de podcast a gente fazendo. E a gente não segue temas do que acontece no mundo, a gente segue temas do que acontece com o nosso coraçãozinho. E isso faz com que? Faz com que a gente tenha a nossa própria voz no que a gente fala aqui no podcast, ainda assim com o limite do que é público, né? Do que, por exemplo, a gente não fala muito palavrão aqui, porque senão você também é afetado.
de como essa distribuição do podcast acontece. Sobre sexualidade também. Tem capas que a gente fala sobre perder a atração no parceiro, que é uma capa de duas pessoas se abraçando, assim, que só mostra as costas. O algoritmo flagueou lá que aquilo era sexual. Então é tipo, como assim? Aí tinha o texto que era sexual, também flagueou que aquilo era de coisa adulta. E aí, aí bloqueia o negócio. E como a rede social bloqueia a nossa voz? Como a rede social mostra uma voz de que ela não é real? Primeiro, porque ela mostra justamente isso, né? É uma voz só do que está acontecendo no momento, então ela dita o que se é dito e o que as pessoas vão cobrir, mas ela também bloqueia o que é a verdade, né? Porque o que que não é a gente falar, se não é a gente falar onde vai envolver um palavrão, onde vai envolver uma ofensa, ou vai falar sobre um tópico que a rede social também não gosta, por exemplo, falar de suicídio, a rede social não gosta, falar sobre morte que as pessoas falam que até o TikTok as pessoas não usam a palavra morte mais, né? O assassinato, ela usa outra coisa. Não está É, mais viva, a foi, pessoa não foi, está mais foi viva. desvivido, né? É, desvivido, exato. Cria-se palavras novas, porque é isso, é uma luta nisso, né? Mas e eu sinto muito ainda da rede social, porque eu vejo a rede social de Cintia Cruz. E Cintia Cruz é esse ser maravilhosíssimo aqui, que você, ouvinte, sabe. Olha esses cachinhos que ela está mexendo. Mas na rede social, ela é um profissional. E um profissional é chato. Não que Cintia Cruz seja chato, né? Mas profissionais são chatos, porque profissionais estão no ambiente de trabalho, profissionais estão com a gravata certa, estão com a barba feita. E a vida não é assim. A vida é, a nossa voz, se a gente for pensar só no profissional, é uma voz castrada, é uma voz diminuída, é uma voz que tem que ser contida, que tem que ser pensada, calculada. E a rede social, de certa forma, é isso, né? Porque a rede social é uma mídia como a televisão, e a televisão também é uma voz moderada, né? E esse é um ponto tão legal porque se a gente pensar, essas pessoas que geralmente se sobressaem, aparecem assim, são as pessoas que são mais honestas e verdadeiras. As pessoas que têm mais a aparência de que eu ouço a pessoa falar e essa pessoa aqui eu sinto que a gente está num bar conversando ou sentado numa mesa jantando. Que é a temática desse podcast, da gente estar sentado aqui conversando e quantas vezes não mandam mensagem pra gente falando, queria estar nesse bar aí com vocês ou nessa sala com vocês tomando um cafezinho e um biscoitinho aí junto. Vou tomar meu café agora. Que é o movimento que o TikTok faz neste momento, né? Em 2025, que é quando a gente está gravando. Hoje, assim, os vídeos que mais crescem, as contas que mais crescem no TikTok são contas de pessoas que estão lá, ligou a câmera e falou o que tá pensando, o que tá sentindo, o que aconteceu na vida. Tem esse tom de tô contando um negócio, tô conversando com vocês, quero ouvir vocês, quero abrir essa conversa e tal. Que era uma coisa que eu amava fazer lá em 2020, na pandemia, quando eu tava trancada em casa, morando sozinha, ligava a câmera, falava, não tinha um, ai, faz o cabelo, liga microfone, não sei o quê, o fundo, o ângulo. E, né, com todo esse tempo, assim, produzindo conteúdo, isso foi mudando. Eu acho que hoje em dia não é mais assim. E isso me cansa. Então, eu acho que isso me afasta também da minha voz. Mas em geral, aqui, agora olhando para as pessoas que eu atendo, as pessoas ao nosso redor, mostrar qual é a sua voz para o mundo, ela é um movimento desafiador, porque a gente tem um medo da crítica gigantesco, um medo da rejeição, medo de abandono, medo de ser exposto, da humilhação, né? Assim, de passar vergonha. E a gente vai se castrando, é, se encaixotando, se moldando e se distanciando de quem você realmente é, daquilo que te faz feliz, que é você, quem é você de verdade. O ambiente corporativo traz muito isso, será que a sua voz vai ser aceita? Tem certas famílias que têm isso muito forte, então, se você não fala desse jeito, se a sua opinião não é essa, não adianta você querer falar aqui. Então, a gente cresce num contexto em que ter a própria voz é muito romantizado, porém, quando vem para a prática, você é castrado assim que isso acontece. Se a sua própria voz for muito diferente da voz ali daquele grupo, daquele contexto, ela não vale. Eu sinto esse ponto muito no trabalho, até dessa voz, quando eu tava refletindo sobre esse tema,
Porque, ouvinte, quando decidimos um tema, a gente se manda mensagem assim: o que está no seu coração essa semana? O que que te aflige? O que que te dá alegria? Mas a gente realmente traz isso, que é o que está acontecendo na sua vida. E esse tema da a importância de dar a voz, eu vou explicar mais um pouco de onde que ele veio também, mas me faz, né, refletindo no tema, eu lembrei de quando era o começo da minha carreira no trabalho, que é quando eu via o quanto eu não tinha voz no trabalho. E uma das principais razões de que eu não tinha voz no trabalho era porque eu tinha medo de ser mandado embora. Imagina, você vai discordar do chefe. Não de um jeito babaca, né? Ou você vai discordar das pessoas. Porque se eu fosse mandado embora, eu não ia conseguir pagar o meu aluguel. E aí, se eu não pagasse meu aluguel, eu ia morar na rua. E aí, tipo, era vivendo com o dinheiro que se ganhava sem poder faltar um centavo. Que é o vivendo de olerite em olerite, né? Não sei se a expressão faz sentido. Mas enfim, vivendo do pagamento em pagamento. É, de salário em salário, Salário, isso. salário, exato. E aí eu lembro que quando eu comecei a conseguir guardar dinheiro e ter dinheiro guardado, eu comecei a perceber o quanto eu consegui colocar um pouco mais a minha voz para fora, porque eu senti menos medo de ser mandado embora. E eu via como aquilo me dava um sentimento bom de que eu consegui pôr para fora a minha opinião, e como aquilo também me dava um benefício que era como eu consegui continuar progredindo na minha carreira, porque foi justamente, ao invés de simplesmente aceitar, eu colocava a minha opinião para fora. Só que tem chefes também que não estão acostumados com as pessoas colocar a opinião para fora, né? Tem chefes, e eu lembro agora, já como adulto, já sabendo da minha própria voz, eu lembro de ter uma conversa com um chefe que o chefe achou que eu tava, que essa pessoa achou que eu tava brigando com ele. E eu lembro que era, ele queria fazer uma coisa e eu discordava, eu achava que a coisa não fazia sentido, que estava errado. Eu não discordar dentro de uma empresa com educação, né? Não dessa Claro, forma, assim. não. Mas o meu ponto era justamente dizer. E aí eu lembro da gente estar conversando assim, e eu falo pra ele, olha, eu não tô brigando com você, o que eu tô dizendo é, eu não acho que essa ideia funciona porque a gente não tem ninguém pedindo ela. Quando eu analiso o que existe, essa ideia não faz sentido. Mas você tá me pedindo e eu vou fazer o que você me pede, porque você é meu chefe. Mas eu só quero dizer que a minha opinião é, a gente não deveria focar nela, a gente deveria focar em outras coisas, que é o que tá mais acontecendo aqui, é o que tá mais existindo. E eu fui lá e fiz o que ele pediu. Mas foi justamente, tipo, eu não concordava com a ideia dele e eu queria dizer pra ele que essa ideia era uma bosta. Mas eu não podia dizer com essas palavras, né? Mas foi isso que eu disse. Mas eu lembro de que, como para mim que estava acostumado a dizer minha voz, entender que alguém não estava acostumado a ouvir alguém que ele era o chefe da pessoa dizer a própria voz, que era justamente discordar dele. E o meu papel ali, como eu disse para ele, era discordar de você quando eu achar que eu tenho, mas seguir o que você está me pedindo, porque no final você é meu chefe, você que está pagando as contas aqui e é o que está acontecendo. E como que funciona essa parte de voz? Mas isso, como você disse lá no começo, Cintia Cruz, é a gente entender sobre quem a gente é, sobre o que a gente aceita, o que a gente não aceita, sobre ter dinheiro guardado, onde se eu tô falando com essa pessoa pode me mandar embora, eu ainda tenho que ter um jeito de me manter e conseguir pagar minha conta e viver. E como tudo isso é entrelaçado, né, na opinião. E como é também de se perceber que eu lembro de estar calmo em falando com ele, apesar dele não estar calmo falando comigo, porque eu estava discordando dele. E consegui justamente trazer para um ponto que era: eu não estou aqui brigando com você, eu estou aqui fazendo o que você me contratou para fazer, que é ser um especialista nisso, e por isso estou te dizendo a minha opinião. Mas como isso funciona dos dois lados, né? E como você disse ali, quando a gente é criança e quando a gente é mais novo e a gente tem a nossa própria opinião, a gente entra num local assim, em discussão com as outras pessoas? Não entra. É essa discussão justamente de que é eu que tô certo, você que tá errado e vai tomar naquele lugar e não sei o quê. E fica nesse. A gente pensa nisso, de dizer a nossa própria voz vai causar um conflito. E a gente tem energia para causar esse conflito? A gente tem energia para continuar nisso? O que não precisa ser, né? O dizer a nossa voz não precisa dizer que a gente vai brigar. E eu sinto isso, até no, nesse do trazendo agora no ponto da onde que veio esse tema, né, de que eu me fiz refletir, que foi eu estava numa discussão num grupo de amigos e eu lembro que o grupo de amigos estava falando sobre um tema que é um tema em que eu me relaciono, que eu já tinha olhado, já tinha analisado por um período, falando com Cíntia também sobre o tema. E esse grupo estava com uma opinião muito forte sobre esse tema, falando de uma coisa que eu não concordava, era uma opinião diferente da minha. E aí eu lembro de quando eles estavam falando, eu fui e coloquei a minha opinião, que foi justamente de trazer o ponto, que era eu não concordava com o que eles estavam dizendo, e a minha opinião trazia um outro olhar, que era isso que acontece aqui, existe, é uma realidade do mundo. Sabe tópicos que a gente tem no mundo que é, Tópicos a gente, sensíveis. tópico sensível, a gente não fala, mas existe. Por exemplo, a morte de um bem, tem pessoas que não gostam de falar de morte. Mas não quer dizer que ela não exista, não quer dizer que existam vários pontos sobre aquilo, e não quer dizer também que é importante dizer.
Mas aí, quando eu falei sobre isso, eu vi que eu ter aberto a minha boca e ter colocado a minha opinião com um ponto de vista diferente causou com que algumas pessoas concordassem com o meu ponto de vista e não só juntassem naquele grupo do jeito que estavam, que era um grupo falando que vermelho era desse jeito, e aí eu venho e introduzo, não, mas existe um vinho, existe um rosa que é meio vermelho, e aí algumas pessoas conseguem ver esse local. E aí eu lembro de falar com a Cintia, de falar como é importante que a gente coloque nossa voz para justamente também trazer essa opinião diferente, que é trazer um ponto de vista que é único pra gente. Nós temos um ponto de vista que é único no mundo, não tem alguém com um ponto de vista igual ao nosso. E como é importante que a gente traga isso de uma forma que a gente justamente consiga falar com as pessoas, sem brigar com as pessoas. Não quer dizer que às vezes a gente não precisa brigar, que às vezes precisa brigar sim, mas esse é um outro ponto. E como é importante justamente trazer isso, que é o ponto principal para mim, que é eu sei que se eu não colocar minha opinião para fora, aquilo me consome e eu vou virando uma bola de neve, onde eu vou ficando introspectivo, introspectivo e começo a ficar depressivo e muito quieto. E colocar a minha opinião para fora gera com que eu me sinta mais potente, mais ativo. Não preciso que as outras pessoas concordem com aquilo. E também, que é outro ponto, que é colocar a nossa voz para fora permite com que o outro escute uma opinião diferente da dele e com que ele reflita. Que é o mesmo que, quantas vezes a Cintia Cruz não traz pontos que eu nunca tinha pensado e fico com o meu olhar imaginário aqui, com o meu cigarro imaginário, pensando, meu Deus do céu, essa mulher falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. E só acontece isso por quê? Porque ela disse, porque ela colocou o risco de dizer para essa ferramenta. Como eu coloco o risco de dizer e como você ouvinte está aqui sendo afetado pelo que a gente diz, discordando de algumas coisas, e nos comentários maravilhosos, às vezes dando mensagens de amor e às vezes dando mensagem nem com tanto amor assim. Mas é isso, é expressando a nossa voz. E como isso é importante, como isso é maravilhoso. No, no grupo, é, esse, quando a gente faz esse movimento no grupo, isso é de uma importância gigantesca. Não só por cutucar, assim, né? Fazer as pessoas pensarem de outra maneira sobre o tema que a gente está falando, mas também para criar um modelo para criar um comportamento que pode ser modelado depois. Por isso que a habilidade da comunicação eficaz ou eficiente, sei lá, ela é tão importante, porque nessas situações, o jeito que você comunica faz muita diferença em como esse tom da sua voz vai ser ou não aceito, é, como esse grupo recebe. E a pessoa que não está acostumada a fazer isso, ela tá te modelando, ela tá copiando esse comportamento. Ela vai olhar e falar: o Bruno conseguiu dar a opinião dele, falar o que ele acha, um tema tão delicado, e olha como o grupo aceitou, olha como foi. é, frutífero, gerou uma discussão, melhorou muito mais a discussão, aprofundou muito mais a discussão. Vou guardar esse modelinho aqui, talvez em algum momento eu use também, né? Eu acho que a gente, eu não sei se você lembra, se você tem esse tipo de referência, mas eu acho que eu fui melhorando esse lance da minha voz, olhando outras pessoas, modelando outras pessoas mesmo. Na faculdade, como alguém colocava a sua opinião, do jeito negativo, do jeito positivo, tipo, putz, essa pessoa impõe a voz dela, e isso não é legal, não consegue trazer gente com ela, esse professor já consegue. Então, eu acho que eu sempre fui muito atenta a isso, assim, como as pessoas colocam a própria voz no mundo e se esse modelo cabe para mim, se eu consigo replicar, se faz sentido para mim. Sabe que eu nunca tinha refletido nessa pergunta pelo lado do o olhar quando alguém diz de uma forma correta, mas eu sempre fiz pelo olhar de quando alguém diz uma forma que é muito grosseira ou muito violenta, sabe, na forma como a pessoa diz. E Sim, quando de te e, agride. eu percebo isso em aula ou no trabalho e quando alguém diz uma opinião ou uma pergunta que ela é colocada de uma forma muito abrupta ou muito grosseira ou muito violenta, a minha cabeça automaticamente já pensa no, essa soou ofensivo, sabe? Não é uma pergunta Uhum, ofensiva, uhum. mas ela soou ofensiva. Mas eu nunca, pelo menos não ativamente, refleti sobre o lado de olhar quando as pessoas fazem a pergunta pelo lado certo. Porque
eu sei que eu faço pelo outro lado, que é quando alguém faz uma pergunta ofensiva, eu reconstruo ela na minha cabeça de um jeito que fosse a mesma pergunta, com o mesmo objetivo, mas de uma forma não ofensiva, que é reformulada. E sei também, por exemplo, em one-on-ones com pessoas que eu gerencio, sei de vezes em que eu fiz falei uma frase que soou estranha, e eu falei, não, pera, eu vou falar de novo, porque saiu aqui meio errado. E aí eu falei de novo, porque eu vi que na minha cabeça estava de um jeito, quando eu falei, saiu errado. Não era o que eu queria dizer, e eu, no mesmo momento, falei: não, pera, eu vou falar de novo aqui. Ou depois de um momento, sabe? Com a minha parceira também isso já aconteceu. Eu falei alguma coisa e depois ela respondeu, depois eu falei: não, eu queria voltar no que eu tinha dito, porque eu acho que isso aqui não é o que eu queria dizer. Soou agressivo ou soou errado, sabe? Não que seja agressivo, mas soou de um jeito que, tipo, eu podia ter feito de uma forma com mais carinho e mais atenção, porque você é uma pessoa que é importante pra mim. E aí eu reforcei isso, sabe? Nesse ponto, que é justamente no ajustar. Uhum. Mas eu não sei o de observar isso Estou, nos outros pelo lado certo. Uhum, mas ó, tô com medo de estar dando um tom que não é o que eu quero aqui. Ter uhum. a sua própria voz não é falar de um jeito que todo mundo vai aceitar e achar legal e concordar, né? Eu acho Importante. que Uhum, fique claro assim. Eu acho que o que eu fui modelando é como é que as pessoas colocam isso de um jeito é, sem ser agressivo, porque eu acho que eu tenho um jeito agressivo. Então, se eu deixar solta, eu vou atropelar as pessoas. Então, e eu acho que isso gera muito mais resistência, é uma questão minha, não necessariamente é questão de todo mundo. E aí uhum. eu tava lembrando agora do Ney Matogrosso, né? Quem assistiu o filme dele e tal, o Ney ele imaginava o que ele queria ser no palco. Ele tinha uma ideia. Essa era a voz dele, que tinha a ver com ele, com a história dele e tal. Que para os Secos e Molhados, lá que foi a primeira banda, né, o primeiro grupo dele, muitas vezes não fazia sentido. E ele brigou por isso até o final, e eles se separaram, e ele foi tocar com outras pessoas e tal. Então, assim, ele perdeu essas pessoas para manter a própria voz, o próprio estilo, quem ele era e como ele queria, o artista que ele queria ser. Então, quero juntar essas duas coisas, por quê? Pra gente lembrar que sim, ter a sua voz pode fazer você perder pessoas. Pode fazer com que você se afaste de pessoas. Vão ter pessoas que não vão aceitar isso. E se você ficar tentando se moldar para não perder as pessoas, você perde a sua voz. Então, você vai ter que escolher isso em algum momento da sua vida. Você vai ter que escolher que manter e bancar a sua voz é sim perder pessoas. E nem sempre isso é fácil, né, Bruno? É. Sabe que é muito importante que a conversa, que você trouxe esse ponto que a conversa estava indo nesse como se a gente estivesse se moldando pelo outro, né? E não é por esse lado. Já é um outro nível que é do quando a gente já sabe pôr a nossa voz, que a gente não se sente tão bloqueado assim, ainda existe, né? Bloqueios, óbvio, porque sempre teremos. A liberdade total também que significa que a gente vai pra cadeia, provavelmente. Mas a VJ, Tim Maia, um beijo, maravilhoso. Ah, Se você estiver ouvindo a gente, não, não tá. não tá. Mas é importante isso, né? O ser cuidadoso com os outros também, quando. E eu lembro isso de experiência própria, que era das máscaras em que eu habitava, que era uma para cada ocasião em que eu estava, que eu ia descobrindo, né? Eu chegava num grupo novo, eu ficava quieto, tímido, caladinho, que eu até achava que eu era introspectivo, Cintia Cruz. E aí ficava aprendendo sobre as pessoas ali. E eu aprendia como me moldar aquele grupo, que era o que a minha voz ia ser o suficiente ali. O suficiente para que aquele grupo gostasse de mim. E era inconsciente, né? Eu não sabia que eu fazia isso, mas é isso que eu fazia. E às vezes continuo fazendo, sem perceber. Mas o como é isso de justamente como é esse ponto, né, que você trouxe no começo, que é quando a gente se sente amado, como a gente se sente com grupos de amigos que suportam a gente, que aceitam a gente como a gente é, como tudo isso é importante para reforçar e a gente se sentir capaz de ter a nossa própria voz, para que eu saiba, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu acho que eu já dei aqui, mas de uma forma resumida eu lembro que eu queria ir nessa festa, não tinha ninguém para ir nessa festa, que era um país novo que eu tava mudando, e era uma festa de adultos, e eu lembro de estar me sentindo inseguro no dia da festa, assim. E aí eu lembro de pensar, mas eu tenho amigos que me amam, eu tenho Cintia Cruz maravilhosa, tem Ju, tem Pri, tem todo mundo.
Falar Dila aqui também, senão a Dila depois reclama que não fala nada Depois dela. ela fica brava, Fica exatamente. reclamando, exato. Tem um monte de outras pessoas que me amam e que gostam de mim e que me aceitam quem eu sou. Se eu for pra essa festa e ninguém falar comigo, ou eu não ser capaz de falar com ninguém, ou sei lá, se tacarem ovo em mim ou alguma coisa assim, não interessa, porque aquele Bruno é amado e aquele Bruno tem pra onde ir. E eu lembro de me dizer isso, depois eu contei pra Cintia Cruz, depois que eu fui pra festa, falei com todo mundo, fiz o que eu Fez queria. 1000 amigos e Meu, tal, né? nem foi tão simples assim. Tem o outro lado que é quero ser amigo de todo mundo que eu conheci, também tem esse outro ponto. Mas o como é justamente, são várias coisas que reforçam a nossa própria voz, mas lembrar e como eu precisei, e isso foi pouco tempo atrás, como eu precisei parar ali e me dizer que eu tenho pessoas que me amam. Se eu não encontrar mais ninguém que me ama, que pena, mas eu sou capaz de fazer pessoas me amarem, eu sou capaz de gerar o amor, eu sou capaz de amar as pessoas. E é só isso que eu preciso. E como esse mantra que eu precisei me dizer, e isso eu já me disse em outros momentos também, que é quando eu me sinto mais inseguro em coisas sociais, me reforça e me apoia em ter a minha própria voz, que é justamente pôr pra fora a minha opinião. E eu percebo que quando eu ponho pra fora a minha opinião, as pessoas gostam de mim. E quando eu não ponho pra fora a minha opinião, como é que alguém vai saber sobre mim se eu não falei nada? Se eu só tô ali existindo? Se eu só tô ali existindo sem falar nada, ninguém vai saber se gosta de mim ou não. Não que eu preciso que as pessoas gostem de mim. Agora, se eu sou uma putinha e gosto que as pessoas gostem de mim, sou, confesso. Mas não preciso que todo mundo goste de mim, porque a minha opinião também não é uma opinião que simplifica e que vai fazer todo mundo gostar, porque também é a minha opinião. Mas como é importante esses mecanismos que nós temos de autodescoberta, de autoamor, de amor dos outros, de certeza. E precisei desenvolver isso como adulto. Infelizmente, não foi tão fácil assim para mim no meu primeiro desenvolvimento, mas como adulto consegui encontrar esses locais de me sentir completamente amado e completamente cuidado a ponto de que eu posso ser eu mesmo com esse grupo de pessoas. E se eu sou eu Uhum. mesmo com esse grupo de pessoas e elas me adoram e me amam, por que não ser também eu mesmo com um grupo de pessoas novos? Para mim, você ter sua própria voz está muito relacionado a você ser autêntico, a você é, colocar no mundo algo assim, sabe, que você não, que dói muito quando você não coloca. Uhum. Aquela coisa que você quer falar e que se você não fala, você fica, meu Deus do céu, eu não vou aguentar e tal, enfim, né? Então, essa é a minha leitura, assim, de colocar nossa voz no mundo. Então, se eu achar que eu tenho que falar que você é um babaca, isso, eu não vou aguentar não falar. Isso eu vou ter que falar. E o que eu acho que eu fui modulando é como que eu posso falar, porque eu não vou conseguir ficar quieto. Isso vai sair de alguma maneira. Eu posso falar, nossa, você é babaca, e falar 300 palavrões. Ou eu posso usar o humor e falar, temos um babaca na sala, quem será? Não sou eu, né? Sei lá. Mas eu vou ter que falar. E eu fui achando maneiras menos agressivas, porque eu fui criada na comunicação violenta, né? Então não era só falar que a pessoa é babaca, ainda com o dedo na cara, falando babacão mesmo, tal, enfim. Porque eu falei, cara, não dá, eu não consigo guardar, tem coisa que eu não consigo guardar pra mim, isso é meu, eu tenho que falar, eu tenho que trazer. E eu acho que eu fui tão bem sucedida nisso, por isso que sempre fui uma boa consultora e os projetos que eu me envolvia eram legais e os meus clientes confiavam naquilo que eu estava trazendo, porque o meu olhar era valorizado. Então, se o olhar que eu tinha era valorizado, a minha opinião, o que eu achava daquilo também era, mas existem e jeitos de falar e eu vou falar. Não vou aguentar, não tem como. Eu preciso colocar essas coisas no mundo. E agora que eu tenho, que eu estou muito mais presente no meio literário e que escuto, ontem eu estava numa mesa conversando com uma escritora, que é a Mariana Salomão Carrara, que eu amo, e ela e sempre vem esse tema da própria voz, assim, porque o autor, parece que ele só acha, o escritor, né, ele só acha o caminho dele real, assim, o livro nossa, as pessoas se conectam e tal, né? Quando a pessoa respeita essa própria voz. Que no meio literário, que eu acho que era a Clarice falava, né? Acho que escrever no bater da máquina, ou escrever escrevendo, que não pensa muito para escrever.
escreve enquanto tá escrevendo. Vai deixando a coisa vir e depois você vai refinar. Mas o primeiro momento não é vou fazer um livro que vai fazer sucesso, que não sei o quê, que nananã, que é o modelo que dá certo. Não, deixa sair assim, né? Tem escritor que fica 2 anos fazendo pesquisa do tema, vai absorvendo tudo aquilo e depois vai, escreve e tal, mas mantendo a própria voz, o próprio tom. Porque perguntaram para ela ontem, nossa, você tem muito humor, e você fala de coisas trágicas de um jeito tem um humor ali, né? Como que você constrói isso? Ela falou, gente, mas eu não construo, acontece. Eu sou É o meu, foda. É isso. é o meu jeito de ser, de falar, né? Enfim. Então. E a gente vê como eles ficam mais, assim, como esses escritores parece se sentirem mais realizados quando eles conseguem dar vazão para essa própria voz na obra deles e tal. Uhum. Eu sinto muito nessa parte da própria voz, né? Como até quando nós vamos gravar o podcast aqui, são poucos episódios em que a gente roteirizou bastante o episódio, porque a gente funciona mais no improviso, mas no improviso com preparação, que é definimos o tema, sabemos que vai ser o tópico e vamos refletir sobre, ler sobre, pesquisar sobre. E eu lembro um tempo atrás eu fui dar uma entrevista e a pessoa falou: a gente te manda as perguntas e você sabe o que vai ser. Daí eu falei: não, eu só quero saber o tema e os tópicos, mas eu não quero a pergunta. Porque, para mim, a pergunta era como eu funcionava anteriormente, que era a minha cabeça fazendo aquele coisa da ansiedade, que era pensando o que eu ia dizer. Sabe igual no filme americano, que a pessoa fica no espelho, assim, praticando o que ela vai dizer? Era assim que funcionava a minha cabeça na maior parte do tempo. Ainda funciona. Mas eu prefiro evitar, porque quando a gente fica pensando no que vai dizer, na hora que a gente diz sai errado, não sai do mesmo jeito, e mesmo se a gente praticar, não sai do mesmo jeito. A não ser que você vai dar uma apresentação, né? Aí você precisa mesmo. Não. Se você for fazer uma apresentação com slides, tudo bem. Mas, enfim, eu gosto ainda de uma parte de improviso. Mas para entrevista, sim, para mim funciona muito mais gostoso e mais natural a naturalidade de alguém me perguntar e eu pensar na resposta no momento que a pessoa me perguntou. Porque aí soa verdadeiro, soa honesto, porque eu não estou preparado para responder aquela pergunta daquela maneira. Estou preparado sobre o tópico. Mas, por exemplo, esse exemplo aqui que Cíntia Cruz deu sobre observar o outro de uma forma positiva que a pessoa dá, eu não estava preparado para essa pergunta, mas me fez refletir, e com essa reflexão eu descobri que não, na verdade eu faço o oposto, que eu reparo no outro. E isso sai Do de um jeito tom ruim. muito. Você, você foge do jeito ruim, só isso. Só. Ou eu adapto e melhoro o jeito ruim. Mas é o que eu fazia já quando criança, sabe? Eu lembro de. Eu via comercial na televisão e achava o comercial ruim. Eu nem entendia muito o comercial, mas eu refazia ele na minha cabeça e recontava a história. Eu pegava algo e ajustava aquilo, sabe? De uma forma que faria mais sentido. E foi até por isso que eu fui estudar publicidade no começo. Mas enfim. E sabe essa parte do dizer na nossa cabeça cria uma ansiedade lascada, né? E aí a gente não consegue dizer. Porque chega na hora, você esquece. Igual a apresentação, né? Se você tentar memorizar o que você tem pra dizer, aí chega lá, você esquece, ninguém sabe que você esqueceu. Ninguém sabe o que você ia dizer. O que você colocar pra fora é o que você ia dizer. Mas como é que você pensa nisso na hora que você vai fazer a apresentação? E o pensar muito também, eu sinto que isso era uma sensação que eu já até cheguei a falar com vocês em outros momentos, que era quando eu era mais novo e eu não conseguia colocar minha opinião para fora e eu me sentia com essas máscaras, né, em que eu me ajustava aos ambientes e às pessoas com quem convivia. Eu lembro de sentir uma pressão no pescoço, sabe? Eu lembro de sentir uma pressão na garganta, como se eu tivesse entalado coisas na minha Eu garganta. também, sim. Se eu quisesse, eu queria gritar, sabe? Assim, sabe, botar a cabeça no travesseiro assim e gritar, porque era justamente essa sensação de que tinha coisas entaladas na minha garganta e eu não conseguia pôr pra fora. Porque eu não conseguia pôr pra fora, eu não conseguia. Eu tinha tanta coisa pra dizer e eu não dizia um monte de coisa. E essa sensação eu lembro, porque essa sensação não existe há um tempo. Essa sensação de ter algo entalado. O de gritar eu ainda tenho. Às vezes você tá numa reunião assim que você quer dar um berro, mas você não pode. Mas é um momentâneo. Mas é diferente, porque não é uma coisa entalada na minha garganta. É uma escolha sobre o não dizer, sabe? Tipo, preciso manter o meu emprego, não vou dizer tudo que tenho pra dizer. E outros pontos assim. Por isso que eu acho que eu vou te dar de presente aquela tecla Enter bem grandona
de pelúcia, que as pessoas dão um murro assim para poder, eu acho que talvez te ajude nesses momentos. Dê a escape, que é pra sair, sabe? Dá um murro pra sair. Você acha que esse lance da própria voz, da autenticidade, tem a ver com ser apaixonado por você mesmo? Ser tão apaixonado por você mesmo a ponto de achar que as outras pessoas precisam ter um pedacinho disso, por isso que você tem que pôr essa voz no mundo, por isso que isso tem que ser falado. Olha, eu não sei se os outros me merecem, né? Um ponto, porque é importante. Maravilhoso. Não, eu não tinha pensado por esse lado da pergunta, de desse pedacinho do mundo, porque eu sinto que é mais sobre mim, sabe? Que é o que eu disse anteriormente, que é, eu sinto que se eu estou numa conversa, num local, e eu não digo o que eu tenho para dizer, aquilo me consome, aquilo me diminui. É sobre mim. Não é o outro que se lasque. Não é sobre o Sim, outro, mas sabe? eu perguntei se você se tem a ver com ser tão apaixonado por si mesmo, gostar tanto de quem você porque às vezes eu acho que o que consome a gente, muitas vezes, sei lá, falar sobre coisas que incomodam, mas ter a própria voz não é só sobre isso, né? Sobre, Uhum. dar uma opinião polêmica, falar uma coisa que talvez as pessoas... Tenha, tem outras formas de pôr sua voz no mundo que não é de um jeito polêmico, que não que é, sei lá, um dia a dia, uma rotina, é, mas tem a ver com se amar, com gostar de quem você é, com admirar quem você é, querer preservar isso e ter a própria voz é uma manutenção disso, não? Não sei, tô Agora, aqui com o que pensando eu com você. disse, com o que eu disse e o que você reforçou da pergunta, a minha resposta agora é sim. É sim, porque eu refleti que, nesse momento, a reflexão aconteceu que é, porque eu sei que se eu não digo isso me consome, eu digo por respeito a mim e por amor a mim. Porque eu Oh, tenho que dizer por sim. mim. Eu digo por mim. E eu digo por mim com carinho pelo outro. Porque não é só eu dizer pelo outro e causar violência. E eu lembro de estar eu lembro de estar num evento que tinha acontecido algo que eu não tinha gostado. Mas isso afetava várias pessoas. E não era uma coisa simples de dizer. E eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça. E como que eu vou dizer isso? Porque eu preciso dizer. Isso está aqui em mim. Eu preciso dizer. Eu acho que isso vai ser importante para mim dizer, e isso vai contribuir para o grupo que essa opinião também seja dita, sabe? Dita com carinho, mas com a verdade. E eu lembro de achar um exemplo ótimo que eu dei, sem ofender as pessoas, e deu certo nos dois jeitos, que era eu por mim disse, então eu me saciei, me amei e me cuidei no que eu precisava dizer, e pelo outro lado eu disse com um carinho que também cuidou do outro e permitiu que o outro ouvisse uma verdade e decidisse o que fazer com isso, que já não é mais sobre mim, né? Sobre o outro, mas eu sinto que é pelos dois, mas o principal por mim, porque eu preciso dizer aquilo porque senão eu me consumo, sabe? O de não dizer. É. E eu digo Uhum. porque eu me amo, porque eu gosto da sensação quando eu digo, para contribuir também. E às vezes digo que sai meio errado e acontece. Saiu errado e saiu errado. O que que aconteceu? Não deu? É uma caminhada longa a Hum. gente chegar se amar a ponto de se respeitar e de entender que se colocar no mundo é um ato de respeito, de auto-amor. É, né, eu invejo quem tem isso naturalmente, ou conseguiu isso desde muito cedo, porque na grande maioria das vezes isso não é assim tão simples. É, eu acho que 70% dos meus pacientes hoje na clínica têm uma questão com ter a própria voz, colocar isso no mundo, é, entender que voz é essa, quem a pessoa é de verdade. Então, olha como isso está relacionado à saúde mental, à qualidade de vida, à carreira, passa por tudo, a relacionamento. Tem um monte de gente que se relaciona amorosamente com pessoas que
não conhecem essa voz, a, a própria voz do parceiro, da parceira. E é triste, bem triste. Acho que esse exemplo de relacionamento é um ótimo exemplo de conseguir ver essas diferenças, né? De como pessoas se comportam quando estão com o parceiro ou parceira e como pessoas se comportam quando o parceiro ou a parceira não estão. E como essa diferença de voz é uma diferença que não é tão saudável assim para um relacionamento. Porque que gostoso é você ser a mesma pessoa, seja sendo com o seu parceiro, parceira, sendo tá, a pessoa tá ali ou não tá, né? Como é gostoso você simplesmente ser você. Ah, e esse local de autenticidade, né? Eu acho que a frase que você disse ali, se colocar no mundo é um respeito e auto-amor, é muito, é um carinho grande com a gente mesmo, né? É um carinho grande com a gente e com o outro que existe e que habita com a gente. E como é. Como é difícil, porque eu sinto que também a gente tem um olhar de que as pessoas que põem pra fora são grosseiras, né? Não pensam no outro, machucam o outro e o outro que se lasque. Porque existe um pouco nisso, né? De pessoas grosseiras são essas pessoas, eu falo mesmo, eu ponho pra fora mesmo, e tipo, não, mas se você fala mesmo, põe pra fora mesmo, e você tá sempre machucando os outros, você precisa dar uma olhada no que você tá falando mesmo e colocando pra fora mesmo, porque não é sobre você toda hora que se expressa vai machucar alguém, é tipo, tem alguma coisa ali. Porque não é pra você ficar machucando as pessoas assim. O que que acontece que você tem que ficar machucando as pessoas pra você existir? Porque eu existo sem machucar os outros. Eu não preciso machucar os outros pra existir. Às vezes acontece, mas eu não me podo pra não machucar o outro. Eu me importo com o outro porque eu não quero que o outro também seja babaca comigo, Uhum. então eu não sou babaca Mas, com o outro. mas a autenticidade, ela tá muito relacionada a, não é sobre falar o que acha do outro, mas sobre falar como você se sente em relação ao outro, falar de você, né? Então, eu dei o exemplo lá, se eu quero dizer que a pessoa é babaca, eu vou dar um jeito de dizer. Mas isso não é a autenticidade. A autenticidade seria por que que eu acho essa pessoa babaca? O que que isso me afeta e me machuca para eu achar isso babaca? Aí é sobre isso que a gente tem que falar. É muito diferente. Então, uma coisa é eu falar. Nossa, quando você, sei lá, fala da sua parceira desse jeito, nesse tom, com essa ironia, fazendo essa piada, isso me pega demais. Pra mim, soa tão desrespeitoso, porque na minha história eu vi homens falando desse jeito e nunca terminou bem. Eu não acho legal, assim, me faz mal, não gosto, tá? Eu tô falando de mim, de como isso ressoa em mim. Talvez os seus amigos homens achem isso super ok, né? Mas aqui, se a gente quer ter uma conversa, eu queria que você olhasse para isso de uma outra maneira. Não, para mim, não tá me fazendo bem. É, e chegar a isso é muito difícil, porque é muito mais fácil falar. Você, nossa, como você é babaca, né? Pelo amor de Deus. Olha que fácil. E aí você segue ali, o outro fica puto. Quando a gente é autêntico, a gente está falando sobre a gente, como a gente se sente, eu acho que você amplia um pouco o olhar do outro para aquilo. Talvez ele vá. Não é para mudar o outro, porque não quer dizer que você vai conseguir mudar. Mas talvez a pessoa olhe e fale: não, nossa, me ampliou aqui. Eu nunca ia imaginar que uma frase dessa tem esse tom, sei lá, enfim, né? Eu acho que vai para um outro lugar que é mais saudável. É. Sabe, você disse isso me fez pensar muito como eu não tinha pensado por esse ponto assim dos tópicos, sabe? Mas eu sinto mesmo que quando eu preciso dizer sobre o que eu estou sentindo ou sobre o que eu estava sentindo. Não é sobre o outro, é sobre mim mesmo, é sobre o que o outro causou em mim, ou sobre o que o ambiente causou em mim, ou o que é minha opinião sobre aquele assunto, mas é sobre mim. Eu não tinha pensado que eu tenho menos dessa coisa sobre o outro. Claro, temos um episódio aqui sobre fofocar, e fofocar Adoro. também. A gente gosta. Você ouvinte que não gosta de fofocar, assim como eu era uma pessoa que não gostava de fofocar, talvez precise ouvir esse episódio, que estará aqui na descrição. Mas, fora esse momento, assim, essa parte da autenticidade é muito verdade. Eu sinto que é uma das coisas que me dá força também, é porque é o que eu estou dizendo sobre mim, sobre a minha experiência, e sobre o meu sentimento. E como é que eu vou estar errado quando eu estou dizendo sobre mim? É difícil quando eu esteja errado de dizer sobre mim. A não ser que eu esteja dizendo pro meu terapeuta filho da mãe
que vai saber algumas coisas sobre mim que eu não gosto de saber, e aí ele vai e joga na minha cara as coisas que eu estou errado. Mas fora isso, como linka essa outra parte, né? O medo de cometer o erro, que é o medo da gente ser autêntico e colocar pra fora, é o medo de cometer erro, de ser julgado e tudo mais, que é o que me faz pensar no trabalho, ou na escola, que era medo de responder uma pergunta. Mas isso é sobre o fora. Quando a gente fala sobre o dentro, é um conforto muito maior, porque a gente está falando sobre a gente, né? Que é o que que você acha da cor azul? O que que você acha da cor rosa? É uma coisa sobre você falar sobre aquilo, não é uma coisa sobre certo ou errado, é o que você E, sente, o e que você só sente. você tem domínio sobre isso, É, só você pode falar. O outro vai falar: ah, não, não é pra você achar azul bonito, é pra você achar. Tipo, pelo amor, né? é. E aí acho que também entra num ponto que é muito gostoso, que é, por exemplo, quando a gente fala sobre a gente, a nossa própria opinião, é um local confortável, porque a gente está falando sobre a gente. Não quer dizer que não dê medo também, porque a gente tem medo de se abrir e pôr para fora. Mas tem uma coisa que é sobre autenticidade, Cintia Cruz, que no momento em que vivemos hoje me faz pensar e é importante dizermos que é a sua opinião sobre coisas que já se foram comprovadas como verdade, a sua opinião não é tão relevante assim. Por exemplo, a Terra é redonda ou ela é plana? Essa coisa de a opinião e o que você sente é muito importante, que é uma coisa que é assim, é fora da gente, né? Então, o que eu acho da Terra ser redonda ou plana é indiferente da minha opinião, porque a Terra é redonda. E esse é um ponto, esse é um fator que existe. E eu acho que isso também é muito legal quando a gente começa a descobrir a nossa opinião sobre a verdade, também com fatores que validam a nossa opinião, né? Porque por exemplo, se tem um assunto que eu não domino muito, mas eu tenho uma opinião e eu vou pesquisar sobre e aprendo coisas que vai contra a minha própria opinião, como aquilo também me causa um desconforto num primeiro momento, que é tipo, como assim? Eu sempre achei que era desse jeito. Eu não tô pensando em nenhum momento agora, nenhum exemplo. Mas essa parte do ter uma opinião sobre e depois ir pesquisar e descobrir, ah, essa coisa não é tão simples assim como eu imaginava. É, Ou mas era o que a é gente, certo. mas as pessoas têm muita dificuldade em diferenciar fato de opinião. Eu vi uma pesquisa, alguém falando sobre uma pesquisa sobre isso, assim, de o quanto hoje em dia é muito difícil as pessoas conseguirem diferenciar opinião de fato real. Uhum. Tipo, quando você fala da Terra plana, não sei o quê, da ciência, tipo, ah, mas eu não acho que a Terra é plana. Falou, né? O Roberto, sei lá, é, pedagogo. Eu vi um cara, um vídeo de um cara esses dias falando. É por isso que eu não acredito em lésbica. Ai, gente do céu, engenheiro, ele é engenheiro. O engenheiro fulano não acredita em lésbica, entendeu? Eu entrei nesse ponto, mas acho que a gente deveria fazer um episódio só sobre isso, tipo, como você falou, fato versus opinião. Acho que esse Nossa, deveria ser o sim, tema. sim. Já anotei aqui como tema. O ouvinte recebeu um spoiler agora, que em algum momento estará esse tema disponível nas interwebs. Fato versus opinião. Nossa, como a gente Nossa, vai ser preso nesse episódio, Cíntia? Porque mas como é daremos que a gente, nomes e endereço. como é que a gente caiu nisso? Pera, vamos voltar para a autenticidade. Achar alguma coisa, então, sei lá. A Terra é. Ah, eu não acho que a Terra é redonda. Eu acho que a gente tem que contestar. Como é que a gente leva isso para autenticidade? Meu amor, você tem um fato. Se esse fato te ressoa de um jeito estranho, é uma coisa. Nossa, quando todo mundo acha uma coisa, isso me incomoda. Me gera estranhamento, todo mundo concordar sobre algo. Ok, a gente pode puxar para, mas o fato continua sendo o mesmo. Como ele ressoa em você, é outra história. É, uma coisa precisa ser separadinha da outra e vamos guardar para o episódio do é, fato e Fatos versus opinião, opinião. que eu acho maravilhoso, muito bom. Vamos para as dicas? Tô de olho aqui no tempo. Tem mais Vamos. alguma coisa que você quer falar ou a gente já pode pensar nas dicas? Não, olhando minhas anotações aqui, falei de tudo. Principalmente, acho que o fator que eu mais lembrava era essa sensação na garganta, sabe? Ressaltei aqui com Sim. várias marcações desse literalmente estava entalado na garganta. E Freud explica, talvez não Freud, mas um das outras pessoas. Vamos para as dicas, Cintia Cruz. Olha, eu acho que qualquer filme que fale, que seja uma, como que fala? Biografia?
Uhum. quando conta a história real de algum artista, cantor e tal, vai ter uma lição sobre pôr a própria voz no mundo. Eu fiquei lembrando daquela cena da Gal, do filme da Gal, porque a Gal Costa, acho que ela chama Maria da Graça, eles chamavam ela de Gracinha, que é o nome dela, né? E quando ela vai escolher o nome artístico e o cara sugere Gal, o Caetano detestou, falou: Nossa, Gal é abreviação de general. Acho que o presidente do Brasil na época lá era o presidente, né? Enfim, o general que comandava o Brasil Ditador. era o Costa e Silva. É, então, assim, Gal Costa parece que tá falando do cara. Ele odiou tal. E ela cagou, entendeu? E ele era um cara mais experiente, né? Já tinha ali a carreira dele já tava acontecendo e tal. E ela falou: Não, eu gostei, achei que é forte, que dá impacto, tem o sobrenome, não sei o quê. E vai ser isso, entendeu? E foi, né? E ela bancou ali o que ela gostou e o jeito que ela queria cantar, como ela queria. Ela foi, né, abrindo esse espaço para a voz dela. Então, acho que no filme da Gal você vê essa construção, isso vai crescendo conforme ela vai amadurecendo e tal. Mas no Ney Matogrosso, no. é, Bom, tinha que o Tim Maia. Nunca, nunca vão me calar. Nunca foi uma questão não ter a própria voz para esse homem, gente. Isso daí, Tim Maia não é um bom exemplo, porque ele já teve, ele não construiu. Ele teve, ele nasceu com o negócio, entendeu? Ele tem o molho da própria voz. Eu acho que de dicas é. Vamos manter dicas nacionais. Esse episódio que é Ney Matogrosso, os filmes de Ney Matogrosso, de Cazuza, Gal Costa e Tim Maia. Cazuza também não acho que tinha. Cazuza e Tim Maia ali de mão dada. Nunca, nunca. Nossa, o quê? Esse tema? Ah, pôr a própria voz no mundo? Eles saem da sala, já não. Gente, já isso aí não tem o que falar que eu já nasci com. Cazuza fez uma música que era que ele fala: Quando eu estiver cantando, por favor, fique quieto e ouça, porque eu que sou artista, seus babacas. Sabe, assim, né? Então, Mas sabe, é... Fala, você, fala. você tinha falado alguma coisa ali, eu tinha pensado da opinião. Ah, lembrei. Que é um. No meio das dicas, trazemos um ponto ainda do tema que é como também quando a gente coloca a nossa opinião no mundo, ela permite que a gente auxilie o outro a expandir o próprio pensamento dele com a nossa opinião, né, o nosso ponto de vista. Mas como também corremos o risco do outro expandir o nosso pensamento e o nosso ponto de vista. Mas isso só acontece quando as duas pessoas colocam para fora o que elas precisam dizer, né? Quando as duas pessoas dizem o que elas, as duas vozes delas, quando elas colocam as vozes delas no mundo, esse crescimento acontece, né? E como isso é importante e maravilhoso. Então, é Hum. só coisa boa. Colocar nossa voz no mundo é coisa maravilhosa. Mas vão ficar pessoas no caminho, sim. E isso não é ruim. A gente tem que aprender que tem gente que não é pra ficar. Simplesmente não é pra ficar. Não é pra ser sua amiga. Não é pra estar com você. Não é pra sentar com você no café, no bar. Entendeu? É, aceitem. Tem gente que fica pelo caminho. Isso é uma bênção. É isso, Cintia Cruz. Ai, olha, é isso. Lembrando a vocês que temos o Corajosamente Podcast lá no Instagram. Você pode comentar aqui também no Spotify, no YouTube, onde você estiver ouvindo. E mostra sua voz pra gente. Conta um pouco de você, que vai ser um prazer te conhecer. É isso. Deixo meu beijo por hoje. Pra mim já tá fechado. Nossa voz foi colocada para fora no mundo. Um beijo. Tchau, Sim. tchau.